Olá, nós estamos começando um trabalho, mais um estudo bíblico de Gênesis a Apocalipse. Nós estamos desvendando mistérios que estão escondidos nas entrelinhas das Escrituras Sagradas. Eu aprendi a decifrar as entrelinhas com o profeta William Marion Branham, o profeta para esta era, o profeta de Apocalipse 10, verso 7 e Malaquias 4, versos 5 e 6. E nós vamos falar de um assunto polêmico. Polêmico porque as pessoas têm medo de encarar a realidade. Se você não está preparado para ouvir a verdade, procure outro canal. Porque este canal aqui é um canal sério e nós vamos mostrar a verdade e a realidade da nossa existência e da nossa vida. O profeta desta era vem nos trazer a notícia que a verdade é que nós vivemos em um filme. Cada um de nós temos um destino e é como se fosse um filme mesmo. Algumas pessoas têm um papel bom, algumas têm o papel mais ou menos, e a outra pessoa tem um papel ruim. E ninguém pode tomar o lugar de ninguém. Cada um de nós temos um lugar neste filme que Deus escreveu. Deus escreveu o que nós seríamos neste filme. Cada um de nós ocupa um papel neste filme. Então, Deus escreveu o filme, ele colocou cada ator em seu devido lugar e ele preordenou com todos os papéis e ele já viu o filme desde o começo até o fim. Agora nós que somos atores, nós não vemos o filme, mas Deus, Senhor Jesus Cristo, já viu este filme. Ele sabe como vai começar e sabe quando vai terminar e o destino de cada um de nós. Muitas pessoas falam assim comigo: olha, se é predestinação e o livre-arbítrio, aonde fica? E eu uso várias explicações interessantes para essas pessoas. Se você tem uma criança de 3 anos de idade e você sai na cidade, segurado na mão daquela criança de 3 anos de idade, se você solta a mão daquela criança, aquela criança vai para onde? Aquela criança vai para o meio da rua. Então, nós já sabemos para onde aquela criança vai. O que é isso? Predestinação é um conhecimento antecipado das coisas que vai acontecer, certo? Aí eu te pergunto, aquela criança, ela não está tendo livre-arbítrio para ficar na calçada ou ir para o meio da rua? Veja que ela foi para o meio da rua. Isso foi o quê? Foi a sua escolha. A escolha daquela criança foi para o meio da rua. O livre-arbítrio dela é para o meio da rua. Então os pais têm que ter muita atenção, têm que segurar na mão dela. Então aquele preferido de Deus, Deus segura na mão.
para que nós não vaiamos para o meio da rua. Então, quando Jesus solta a mão de uma pessoa, para onde que esta pessoa vai? O ser humano ele já tem a natureza de caminhar para o inferno, caminhar só para aquilo que não presta. Já está na nossa natureza, já está neste corpo carnal ir para o lado errado. Então, aquela pessoa que Deus escolhe, ele segura na mão daquela pessoa, não deixando que aquela pessoa vá para lugares escuros, escorregadios. Aqui nós temos no dicionário destino. O que significa destino? Encadeamento de fatos determinados por leis necessárias ou fatais. Fatalidade, fado, sorte, sina, fim, existência, lugar que se dirige a alguma coisa ou pessoa, direção, como por exemplo, atenção passageiros com destino à cidade de São Paulo, dirigir-se à plataforma tal. Veja, lugar que se dirige a alguma coisa ou pessoa, é a direção para onde a pessoa vai. Encadeamento de fatos determinados por leis necessárias ou fatais, fatalidade, algum acidente que aconteceu, aquele carro teve destino para dentro do buraco, fado, sorte, sina, fim, o lugar que aquele carro se acidentou e o fim que aquela pessoa levou à morte. Isto é um exemplo de destino. Agora, a predestinação, ato ou efeito de predestinar. Predestinado, a pessoa destinado de antemão, reservado, santo, eleito de Deus, aquele que Deus predestinou à bem-aventurança ou à realização de ações grandiosas. Veja, a predestinação é um pouco diferente. É aquela que Deus escolheu, determinou. Foi um decreto. Não tem como essa pessoa se perder. Ela vai ter uma salvação de qualquer maneira. Porque Deus já reservou esta pessoa. Predestinar. Destinar de antemão. Escolher desde toda a eternidade. Os justos. Então, a pessoa que é justa, ela é predestinada. A pessoa que não é justa, ela é destinada. Então, existe o predestino, a predestinação e o destino. A predestinação é aquela pessoa especial que Deus elegeu desde antes da fundação do mundo. Eleição é de onde nós viemos e predestinação é para onde nós estamos indo. Destinar a grandes feitos, reservar, é uma pessoa reservada já para a salvação. Então, nós já sabemos o que é destino, é o fim que levou, e o predestino, aquela pessoa reservada por Deus desde antes da fundação do mundo. Aqui, aos primeiros Efésios, está escrito assim: Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo. Ele predestinou para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, esta pessoa predestinada, ela já é escolhida. É por isso que o rei Davi, quando ele ficou com Betseba, ele disse para Deus assim: Senhor, tira tudo de mim, me dê o castigo que eu mereço,
mas não retires de mim o teu Espírito Santo. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela não perde o Espírito Santo. Ela vai até o fim, porque ela está selada. É um decreto que Deus assinou. Por isso o rei Davi não perdeu a sua salvação. O eleito não perde a sua salvação. E muitas pessoas falam assim, então eu posso fazer tudo que eu quero, né? O profeta disse para uma pessoa, primeiro você enche do Espírito Santo, depois você faz tudo que você quer. Se você se encher do Espírito Santo, você não vai fazer aquilo que você quer. Você vai fazer aquilo que Deus quer, você vai se esforçar. Primeiro encha do Espírito Santo. Depois você faz aquilo que você quiser. O profeta fala aí, já está mostrando a qualidade de espírito que você tem. O rei Davi não perdeu a sua salvação, mas só que é o seguinte, tudo que ele plantou, cada grão que ele plantou, ele colheu. Ele colheu cada grão. Todos os profetas de Deus que erraram, colheu tudinho. Então o eleito, ele colhe aqui. Ele não perde a salvação, mas ele vai colher tudo que ele plantou. Deus vai cobrar dele. Então ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. O Espírito Santo, ele não abandona uma pessoa. Às vezes, quando você entra em um lugar asqueroso, um lugar de clima ruim, o Espírito Santo, ele fica do lado de fora, ele não entra ali porque ele é santo. E ele fica ali do lado de fora aguardando para que você saia daquele ambiente. Quando você entra, ele sai. E quando você sai, ele torna a entrar em você. Por quê? Porque ele é santo. Quando Deus mandou que Moisés libertasse o povo do Egito, não foi Faraó que endureceu o coração. Aqui nós vamos citar um exemplo de uma pessoa que foi destinada para ter um fim. Esta não era uma pessoa especial. Este era Faraó. Ele foi destinado. Ele foi destinado. Veja qual que é a diferença do destinado para o predestinado. Faraó foi destinado, veja. E quando Moisés volta ao Egito, veja o que Deus disse para Moisés. E disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que eu tenho posto na tua mão, mas eu endurecerei o seu coração, para que não deixe ir o meu povo. Veja aqui, irmãos, quem endureceu o coração de Faraó foi Deus. Faraó ali estava sendo um brinquedo de Deus. Deus endurecia, esmorecia, endurecia, esmorecia, endurecia, esmorecia. Aqui ele diz para Moisés, mas eu endurecerei o seu coração para que não deixe ir o povo. Aqui em Êxodo 7, verso 3, veja, eu, porém, endurecerei o coração de Faraó. Deus falando, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Veja, Faraó estava sendo um boneco, um carrinho de controle remoto. Êxodo 9, verso 12. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Vejam bem. O Senhor que endureceu o coração de Faraó. Êxodo 10, verso 1. Depois disso o Senhor a Moisés, entra Faraó, porque tenho agravado o seu coração e o coração de seus servos, para fazer estes meus sinais no meio deles. Deus fez todo um cenário
para que as escrituras se cumprissem, para que o povo do Egito visse o poder de Deus através disso. Êxodo 10, 20. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Aqui em Êxodo 10, verso 27. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixar ir. E disse-lhe Faraó: vai-te de mim e guarda-te, que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto morrerás. E disse Moisés: bem dissestes, eu nunca mais verei o teu rosto. Em Êxodo 14 está escrito assim: então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, e em frente dele assentareis ao campo junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga. Vejam, irmãos, Deus tem que endurecer mesmo o coração de um homem deste, para entrar no Mar Vermelho e perseguir os 2 milhões de israelitas, porque senão, veja, um homem que abra o Mar Vermelho, irmão, você vai ficar na frente de um homem que abra um mar? É somente Deus para endurecer um coração num homem deste, para fazer estas coisas. É só Deus mesmo para endurecer o coração de uma pessoa, conhecer a Bíblia, fazer tudo errado, sabendo que vai para o inferno e levar outras pessoas consigo. É somente Deus mesmo. E eu serei glorificado em Faraó. Deus precisava fazer isso para mostrar o seu poder. Se ele não endurece o coração de Faraó, Faraó não iria deter Moisés. Fala, não, pode ir embora. Deus me livre. Um homem que abre o Mar Vermelho, eu vou desafiar um homem que abre o Mar Vermelho, que transforma a água em sangue? Com certeza ele deixaria ir. E em todo o seu exército saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Aqui embaixo no verso 7, e tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito. Veja aqui, irmão, o destino. Deus destinou esse homem para perder a guerra. Esse homem está destinado a perder. Tem pessoas que nasceram já com destino para perder, para ser um miserável nesta vida. É um filme, é uma novela real, irmãos. Cada um de nós estamos em um filme, cada um de nós temos um papel, e o papel de Faraó foi esse. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão e perseguiram. Aqui no verso 17 de Êxodo 14, está escrito assim, olha aqui que Deus falou: e eis que endurecerei o coração dos egípcios. Ele teve que endurecer o coração dos egípcios também, todos eles, para que entrem nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. Teve que endurecer mesmo. Se não endurece, irmãos, aonde que aquele povo iria entrar no mar? Aqueles soldados não iriam obedecer a Faraó. E eles diriam a Faraó assim: entra você. Você é louco? Você é doido? Será que você não está vendo o mar aberto, não? Entra você. E Deus fez os carros de Faraó girar dificultosamente. Israel ganhou distância.
Veja aqui, e tirou-lhes as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Veja, Deus no controle de toda a situação, irmãos. Então disseram: os egípcios, fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Tirou as rodas dos carros e disse o Senhor a Moisés: estende a sua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. E assim os egípcios perecem no mar, meus irmãos. Perecem no mar. Veja o destino que Faraó levou. Veja o destino que aqueles homens levou. Estes foram homens destinados. Agora aqui, irmãos, nós temos uma pessoa predestinada. Sansão. Veja o casamento de Sansão. E desceu Sansão a Tinate, e vendo em Tinate a uma mulher das filhas dos filisteus. Sempre o povo judeu casava com o povo judeu. E Sansão viu uma filha de filisteus. Subiu e declarou a seu pai e sua mãe e disse: vi uma mulher em Tinale, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disse: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos? Sansão, nós temos que casar aqui com as nossas mulheres israelitas. Olha onde você está procurando por mulher. Nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos, pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus. E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Sansão se atraiu por ela. Ele se sentiu atraído por ela. Agora vejam aqui, irmãos, o exemplo de predestinação que Sansão tinha. Mas seu pai e sua mãe, o pai e a mãe de Sansão, não sabiam que isto vinha do Senhor. Veja, Deus pôs no coração de Sansão buscar uma mulher dos filhos de filisteus, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Eles tinham poder sobre Israel. E Deus tinha um plano. Tinha um plano para aquilo. Por isso que nós não devemos julgar as pessoas, porque nós não sabemos o plano que Deus tem com essa pessoa. Então Sansão foi predestinado para fazer este papel. Desde antes da fundação do mundo, Sansão foi predestinado a ter os olhos furados. Sansão cumpriu aquilo que Deus escreveu. Deus escreveu no seu filme que Sansão perderia os olhos e ele seria enganado por Dalila. Simplesmente foi um cumprimento de Deus, irmãos. Aqui é o Romanos 8, verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo contribui para o bem. Sansão perdeu os olhos, mas para contribuir para o bem, para servir de exemplo para nós. Contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Veja aqui, irmão, é um decreto. A pessoa que tem o predestino, que é predestinada a vir nesse mundo e a ir para o céu, ela está decretada a ir para o céu. É um decreto, Deus já assinou desde antes da fundação do mundo. Um decreto que Davi seria salvo, mas só que ele pagaria por seus erros, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Veja aqui, irmão, a palavra predestinou.
Tem pessoas predestinadas e pessoas destinadas. O caso de Faraó, ele foi destinado. Agora, os eleitos foram predestinados desde antes da fundação do mundo. E aos que predestinou, pelo seu decreto, o decreto de Deus, a estes também chamou. E aos que chamou, estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Aqui em Romanos 9, nós temos um exemplo aqui de uma pessoa predestinada e de uma pessoa destinado. Romanos 9, verso 11. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, aqui fala de Esaú e Jacó, antes deles serem nascidos, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que o chama. Veja, Jacó era um suplantador, um enganador, mas Deus havia elegido Jacó. Ele teria sua salvação de qualquer maneira. Ele pagaria pelas coisas erradas que ele cometeria, mas ele teria a sua salvação de todas as maneiras. Vejam, irmãos, o que é Deus. Eleição, da onde nós viemos. Predestinação, para onde nós estamos indo. A eleição aqui, ó. Segunda eleição, a eleição de Jacó. Jacó já nasceu salvo e Esaú já nasceu perdido. Esaú foi destinado e Jacó predestinado. Ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Esaú serviria a Jacó. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Veja, Deus amou Jacó antes dos dois nascer. Os dois eram gêmeos. Esaú foi o primogênito e Jacó nasceu segurando a perna de Esaú. Ele já era trapaceiro desde o ventre. Mas Deus amou Jacó. Aquilo que Deus ama, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. A porta que Deus fecha, irmão, ninguém pode abrir. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus. É o que as pessoas falam, mas aí Deus está sendo injusto. De maneira nenhuma, pois diz Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer-me-ei, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Irmãos, é como você soltar 10 crianças na cidade, e você olha as 10 crianças, e você escolhe uma para morar com você. Você vai lá adotar uma criança, você escolhe uma. Você adota uma criança. Ou eu vou adotar aquela ali, você adota aquela criança. Você elege aquela criança. As outras vão ficar no orfanato. Fazer o quê? Você adotou aquela, você elegeu aquela. A mesma coisa é Deus. Ah, mas e o ser humano? E o livre-arbítrio? O livre-arbítrio do ser humano é ir para o erro, irmão. A própria alma da pessoa dirige ela para a escuridão. O ser humano já tem o distinto de ir para o lado errado. Veja que Esaú trocou a primogenitura por um prato de lentilha. Ele não deu valor. Por que ele não deu valor? Porque ele não tinha salvação. Quando a pessoa não tem a salvação, quando ela não tem, ela não vai buscar aquilo. Se morre o pai de um bêbado, o profeta ilustra muito bem isso. Morreu o pai de um bêbado. Na hora de repartir herança, vamos supor que ele é um filho único. Ele sendo um homem cabeça ou descabeceado,
a herança é dele. Ele faz com a herança aquilo que ele quer com a herança. Ninguém vai lá no Tribunal de Contas falar para o juiz, olha, esse fulano aí, esse senhor aí, ele não pode receber essa herança. Ele gasta o dinheiro todo com bebida, ninguém vai lá. Por que ninguém vai lá? Porque não tem direito à herança. Quem tem direito à herança é só ele, sendo bêbado ou não, sendo descabeceado ou não, ele vai pegar toda a herança do pai. Assim foi com Jacó. Jacó pegou toda a herança de Deus. Por quê? Porque ele tinha herança. Por que Esaú trocou o prato de lentilha? Porque ele não tinha. Ele não tinha salvação. Deus o aborreceu. Deus aborreceu Esaú antes dele nascer. Muitas pessoas Deus já aborreceu. Por isso essas pessoas, elas não lutam. Por que elas não lutam? Porque elas não têm salvação. Como é que ela vai lutar por uma coisa que ela não tem? Então ela não luta. Ela não tem aquilo. Então por isso Jacó lutou. Jacó ultrapassou. Passou Esaú para trás. Por quê? Porque ele era predestinado à salvação. Pois diz a Moisés, endurecerei de quem me compadecer, compadecer-me-ei de quem me compadecer, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Deus faz o que ele quer. Ele tem misericórdia de quem ele quer. O que nós podemos fazer? O que a criatura pode dizer ao Criador? Por que me fizestes assim? A criatura não tem direito nenhum. Assim, pois, isto não depende do que quer. Veja, a eleição não depende do que quer, nem do que corre. Veja, o ladrão da direita correu para ter a salvação? Não. Quem foi que correu? Os fariseus. Os fariseus se perderam, o ladrão da direita foi salvo. O ladrão da direita foi pré-ordenado a ser salvo. Aquilo ali foi um ator de filme, irmãos. Ele só cumpriu. Nós só cumprimos o propósito de Deus aqui na terra. Se Deus tem um propósito para você negar a palavra dele, você vai negar, mesmo eu mostrando aqui, ó. Você vai falar que eu sou mentiroso. Você vai blasfemar contra a palavra de Deus se você for uma pessoa destinado. Mas se você for uma pessoa predestinado, desde antes da fundação do mundo, você crerá nesta palavra, você crerá nesta Bíblia. Mas de Deus que se compadece, porque diz as Escrituras, Faraó, isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder. Veja, Deus levantou a Faraó para mostrar o poder dele. Ele deu poder a Faraó, para que seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem quer. Tem pessoas neste mundo aqui, ó, que o coração delas estão endurecidos. Um pastor que fica pregando a mentira para o povo, sabendo que vai para o inferno, só pode que o coração dele está endurecido por Deus. Porque não é possível uma pessoa sabendo para onde vai e estar com o coração endurecido. É somente Deus para fazer isso, somente o poder de Deus. Dir-me-ás, então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas o homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada, que é o ser humano, dirá que o formou, por que me fizeste assim? Deus faz uma pessoa boa e faz uma pessoa ruim, e ninguém tem o direito de chegar em Deus e questionar a Deus. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro? Agora aqui entra de novo a predestinação, irmãos. Olha aqui como nós somos predestinados. Não tem o oleiro poder sobre o barro? Não tem o poder Deus? O barro somos nós. Nós fomos feitos da terra, nós somos barro.
para da mesma massa da terra, fazer um vaso para honra e o outro para desonra. Veja, Deus fez pessoas para desonra também, irmãos. Deus fez pessoas que prestam e pessoas que não prestam. A Bíblia está dizendo aqui, ó, para da mesma massa fazer um vaso para honra. Vaso para honra aqui foi quem? Jacó. E vaso para desonra, quem foi? Esaú. Faraó foi para desonra, Moisés foi para honra. E a mesma coisa hoje, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então nós temos pessoas hoje, vaso para desonra. E esses vasos para as desonras, se não existir falsos profetas, Deus fica sendo mentiroso, irmão. Deus não vai ser mentiroso. Ele escreveu na Bíblia, ele escreveu que existiriam falsos profetas, homens enganadores, pessoas de todos os jeitos, pessoas desonráveis. Se essas pessoas não fizerem o mal, o Senhor Jesus Cristo vira mentiroso, irmão. Então a Bíblia fez para ser cumprida, simplesmente isso. Nós estamos simplesmente cumprindo. E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência. Deus teve muita paciência com os vasos da ira, preparados para a perdição. Tem pessoas que nasceu preparado para a perdição. Vou ler de novo. Suportou com muita paciência os vasos da ira. Veja os vasos da ira. Faraó é o vaso da ira. Já é a peça ruim que Deus fez. Fez um vaso para desonra, para cumprimento. E vai cumprir, irmãos. A Bíblia vai cumprir. Nenhuma vírgula ficará sem cumprir. Para que também desses a conhecer as riquezas da sua glória. As riquezas das suas glórias nos vasos de misericórdia. São as pessoas que são predestinadas para serem salvas. Que para a glória já dantes preparou, Deus já preparou. Aqui entra a predestinação, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também dizem Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, que somos nós os gentios. Nós não éramos povo de Jesus Cristo. O povo de Jesus Cristo era Israel, mas o povo de Israel negou Jesus Cristo, negou a palavra. Então, a salvação passou para nós. E amada, a que não era amada. Nós não éramos amados, mas os judeus, rejeitando Jesus, o amor passou para nós. Sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. O verso 30 de Romanos 9. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Irmãos, por amor de nós, Deus endureceu o coração dos judeus para que a salvação e a eleição, a salvação passasse para nós gentios. Veja a predestinação. Deus endureceu o coração dos judeus para que nós tivéssemos a graça de termos a salvação. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça, porque eles negaram Jesus Cristo. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço. E quem que é a pedra de tropeço? A pedra de tropeço é Jesus Cristo. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço. Essa pedra de tropeço é Jesus Cristo. É uma rocha de escândalo.
e todo aquele que crer nela não será confundido. As pessoas que não são predestinadas, essas pessoas, elas se escandalizam com tudo que acontece. Elas aumentam um escândalo danado. Você fala em predestinação com as pessoas, eles se escandalizam. Por que se escandalizam? Porque são pessoas destinadas. Não são pessoas predestinadas. O eleito não se escandaliza com nada. Pode acontecer o que for, ele não se escandaliza. Por que ele não se escandaliza? Porque ele sabe que Deus que preordenou aquilo. Deus predeterminou. E por predestinação, conhecimento antecipado, eu sei que muitas pessoas blasfemarão deste estudo. Muitas pessoas falarão mal e ainda negarão a Bíblia. Por quê? Porque são destinados. Mas a pessoa predestinada, ela não se escandaliza. Irmãos, por hoje é só e eu vou estar mostrando o destino e a predestinação do começo até o fim das Escrituras. E continue conosco. Se você quiser saber a verdade, continue conosco. Nós vamos mostrar tudo das entrelinhas e os mistérios de Deus nas Escrituras. Que Deus vos abençoe. Dê o seu like e passe este vídeo para alguma pessoa que está necessitada, precisando de um conhecimento, de um auxílio, porque nós estamos em uma época de escuridão. Escuridão de ouvirmos a palavra de Deus. A palavra de Deus é a luz dos homens. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe.